Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal trazendo para vocês as últimas informações e atualizações do Clube de Regatas do Flamengo. Muitas informações aí bombando nesta terça-feira. Hoje tem seleção, a outra. O Flamengo aí bombando algumas informações, jogadores podendo chegar, talvez não dê tempo mundial, que é o caso do Jorge Carrascal. Tem também Noah Okafor, tem também aí Barco, Malcom, Pedrinho, enfim, uma infinidade de sondagens aí que o Flamengo vem fazendo. E esses nomes podem simplesmente aparecer no Flamengo, mas acreditamos nós que somente depois do Mundial, visto que hoje se encerra o prazo para a inscrição de novos jogadores para a disputa desse Mundial. Então, vamos ao vídeo, que é o que interessa. Um grande abraço, valeu! Muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando e a Copa do Mundo de Clubes também. O Botafogo é o primeiro carioca a jogar, estreia no domingo, na segunda tem o Flamengo e na terça o Fluminense, tudo ao vivo aqui na tela da Globo. Hoje tem Brasil e Paraguai ao vivo aqui na tela da Globo, logo depois da novela Vale Tudo, jogo pelas eliminatórias. O Carlos Gil está na cola da seleção e chega agora com mais informações pra gente. Oi Gil, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no Hotel da Seleção. Os jogadores estão almoçando nesse momento. Às 11 da manhã já rolou a pré-eleição. Carlo Ancelotti mostrou para eles os vídeos, mas ainda não foram divulgados os dois jogadores que serão cortados da relação. A gente lembra, 25 convocados, só 23 vão para o jogo. Lá no Equador, por exemplo, o Rafinha, que estava suspenso, e o Wesley foram cortados desse jogo. A gente ainda não sabe. O Rafinha já sabemos que vai para o jogo, né? Ontem, no estádio do Corinthians, o técnico Carlo Ancelotti fez o último treinamento, mexeu um pouquinho na equipe, testou algumas formações, mas a equipe mais provável, aquela que treinou durante mais tempo, é a seguinte: a defesa não mudou nada, o Alisson no gol, o Wanderson na direita, Alex, Marquinhos e o Alexandro, e aí no meio campo o Casemiro, o Bruno Guimarães, e aí sim começam as mudanças, né? Tem a volta do Rafinha, as entradas também do Martinelli, do Matheus Cunha e o Vini Júnior. Então Gerson, Estevão e Richarlison, que foram titulares contra o Equador, acabam ficando como opções no banco de reservas. Hoje é aniversário de Carlo Ancelotti, faz 66 anos, disse que quer de presente a vitória e a vaga na Copa. Para conseguir a vaga, tem que vencer. E aí depender de uma derrota da Venezuela para o Uruguai. Se houver um empate nesse jogo, uma vitória da Argentina sobre a Colômbia também classificaria a seleção brasileira. A expectativa é de um grande público, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. E o presságio aqui para jogar em São Paulo é muito bom, né? Nas últimas 15 partidas que fez aqui na capital paulista, a seleção ganhou todas. E nas últimas duas eliminatórias, o Brasil se classificou justamente aqui na Arena do Corinthians. Em 2017 ganhou do mesmo Paraguai, em 2021 ganhou da Colômbia e foi para a Copa. Débora. Que essa escrita se mantenha, Gil. Obrigada pelas informações. Vamos falar agora de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo é o primeiro a estrear, joga no domingo contra o Seattle Sounders. O André Galindo está em Santa Bárbara e tem os detalhes da preparação do fogão. Oi, Galindo, chega mais, querido. Garota, eu vou para Califórnia. Débora Gares, tudo bem? Olha só, você já ouviu falar em praia gourmet? Tem até tapetinho nessa área aqui, de uma das praias de Santa Bárbara, para o povo não melar o pé na areia, onde já se viu. Seguinte, tá frio por aqui, não rola praia nesta manhã. Mas ontem rolou, tá? Em Venice Beach, imagens aí, vários jogadores do Botafogo fazendo uma atividade de marketing, de expansão da marca, brincaram de altinha com um jogador de basquete, também depois rolou ali uma espécie de futsal. Muito bacana essa ação. Hoje, Débora, à noite, hora de Brasília, à tarde aqui, haverá o primeiro treinamento em campo, tá? O primeiro dos 5 antes da estreia no domingo. 29 jogadores à disposição do técnico Renato Paiva, entre eles Arthur Cabral, que chegou ontem, atacante, veio do Benfica, 3 anos de contrato. É isso, 11 da noite do próximo domingo, Botafogo e Seattle Sounders na estreia do Fogão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um cheiro para você. Um cheiro para você também, Galindo. Bom trabalho. Já o Fluminense joga na terça-feira, jogão contra o Borussia Dortmund da Alemanha. O Bruno Cortes está acompanhando o Flu lá nos Estados Unidos. Chega agora com mais informações para a gente. Bruno, conta tudo, por favor. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. O treino do Fluminense terminou agora há pouco. Treino praticamente todo fechado aqui na Universidade da Carolina do Sul, mas a gente teve acesso àqueles primeiros 15 minutos, só o aquecimento.
mas já deu para ver o que é a grande expectativa do torcedor tricolor. Germancano, de novo em ação, treinando normalmente, está recuperado da lesão no joelho, não joga desde que sofreu essa lesão no fim de abril, no jogo da Copa do Brasil contra a Aparecidense. Está sem ritmo de jogo, é verdade, 1 mês e meio aí sem jogar uma partida oficial, mas está doido para jogar, está mais magro, está mais forte, está a fim de jogo e vai estar à disposição do técnico Renato Gaúcho para essa estreia dia 17 contra o Borussia Dortmund. Quem não chegou por aqui, Soteldo. Ontem o Fluminense fechou o negócio, contrato de 3 anos com o atacante que estava no Santos. Hoje ele joga pela seleção venezuelana, o jogo contra a seleção do Uruguai pelas eliminatórias da Copa. E aí depois desse jogo já faz uma malinha um pouquinho maior, vem para os Estados Unidos para se apresentar ao Renato, que ele conhece tão bem dos tempos de Grêmio, e aos novos companheiros. E a ideia já é estar à disposição também para essa estreia na Copa do Mundo. Bom, o Fluminense foi o primeiro, né, entre os brasileiros a desembarcar nos Estados Unidos, muito treino, concentração, e aí eles arrumam um jeito para dar uma descontraída também. Teve ping-pong ontem, né, concentração no hotel dos jogadores, Samuel Xavier, Cano, Lima. E pelo que a gente viu, Débora, podem não ser tão bons com a bolinha pequena ali, com a raquete, mas Cano, o artilheiro da temporada, é o melhor, hein? Beijo para vocês. Tá certo, Bruno. Obrigada, querido. A seguir, o Botafogo acabou de anunciar mais um reforço. O Flamengo vai estrear na Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia e tem um ex-jogador do Vasco que está atuando por lá. O Flamengo estreia na Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia. Você conhece esse time? Escobar conta pra gente. Esse nome Esperance é bonito, né? Agora, se você falar como os franceses, Esperance, fica mais bonito ainda, fica chique, né? Agora, você sabe como surgiu esse nome Esperance? Aqui a explicação, ó. O clube foi fundado no Café Esperance. Pô, aí eu fico pensando aqui o seguinte, hein? Já imaginou fazer um cafezinho com Escobar lá no Café Esperance? Cima deles, Mengão! Cafezinho com Escobar, cafezinho com Escobar, é só chegar, cafezinho com Escobar. Se segura aí, Esperance! Aliás, falando em Esperance de novo, você sabe quem joga lá? É o Ian Sassi, lembra dele? Um atacante brasileiro, revelado pelo Coritiba, jogou no Vasco também. O Vasco ele não jogou muito bem não, mas lá ele tá bem. Foram 15 gols em 38 jogos. Bom. Partiu! United States of Estados Unidos! No Brasileirão Feminino, o Corinthians venceu o Flamengo. Esse jogo foi disputado em São Paulo. Tivemos apenas um gol, foi marcado pela Vicky Albuquerque, que vai chutar recebeu ali na grande área e vai acertar um chutaço de longe. Os dois times já estão classificados para as quartas de final da competição. Ha sido una semana intensa. De trabajo, de volver a reencontrarnos con nuestro juego y aprovechando toda esta FIFA que también es un descanso para nosotros y poder llegar bien al Mundial. La verdad que estamos ansiosos y tranquilos a la vez. Creo que cada cosa viene a su tiempo y esperamos hacer un buen Mundial. Vocês estão acompanhando aí o treinamento forte, intensivo que a delegação do Flamengo está fazendo no Rio de Janeiro ainda, buscando o melhor preparo, a melhor adaptação, a melhor sintonia e sincronia da equipe com os novos jogadores que estão chegando, no caso o Jorginho, mais os que retornaram do departamento médico, Nico Dela Cruz e Plata, para poderem fazer os últimos ajustes e poderem estar em plena forma quando chegar no Mundial. Fato esse que vai acontecer na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, às 18h30, eles embarcam para os Estados Unidos. A previsão de chegada dele nos Estados Unidos é na manhã de quinta-feira, por volta das 6 da manhã, e o time irá direto para o hotel, já vai treinar na quinta-feira.
descansar somente à noite, para que sexta e sábado, também domingo, tenha treinamento para os últimos ajustes, já avisando a partida de estreia contra o Esperance da Tunísia, primeira partida do Flamengo no Mundial, e o Felipe Luiz espera contar com todos os jogadores do elenco, que eles estejam aí à disposição para serem relacionados e que possam entrar na partida de acordo com o que for necessário a partir do time do Esperance. Felipe Luiz já estudou bastante o time adversário, tem as informações que precisa para preparar o time e vai colocar em campo aqueles jogadores que ele entende ser os melhores e os mais preparados, tanto tática como técnica e como fisicamente, para não decepcionarem logo na estreia e mostrarem ao mundo a verdadeira força do Clube de Regatas do Flamengo. Momento importante da história do clube, primeiro Mundial de Clubes da FIFA, Flamengo aí um dos representantes do Brasil, juntamente com Fluminense, Botafogo e Palmeiras. São times que estão aí na outra prateleira do futebol mundial e precisam sim mostrar sua força ao futebol europeu, que no momento tomam conta do grande esporte mundialmente conhecido e divulgado. E isso aí que tinha para passar para vocês hoje era isso. E amanhã a gente traz mais informações sobre o Flamengo. Ativando, buscando embaixo, alongando o posterior. Já troca bem, até destaque e volta ativando. Vamos. Puxa, ponta no pé atrás. Alternando os lados. Vem. Isso. Vem. Deu pra ativar isso. Bora. Boa. Retorna. Ativou. Solta a perna na frente. Vai. Aos poucos, calma, a amplitude, aos poucos. Boa. Faz também. E o tempo é curto, porque a janela já fecha amanhã, então é muito difícil que o Flamengo consiga, mas mesmo não conseguindo para agora, o Flamengo quer o Carrascal para a próxima janela de transferências, que abre em julho, e vê nele ali um jogador como o substituto ideal do Arrascaeta. Tá? O Dínamo pede 15 milhões de euros, a informação que eu tenho é que o Dínamo topa diminuir um pouco se o Flamengo aumentar o fixo. Inicialmente, o Flamengo tinha oferecido 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bônus. O Flamengo aumentou um pouquinho essa oferta para 11 milhões de euros e os 2 em bônus, mas o Dínamo ainda está pedindo um pouco mais no fixo e nesses bônus, que são por metas, né, para dar uma facilitada nessas metas. O Dínamo quer que essas metas sejam metas mais fáceis de serem atingidas, para que, claro, eles fiquem mais próximos ali dos 15 milhões de euros. Então o Carrascal é visto como esse jogador, muita gente na dúvida se ele estava sendo contratado ou procurado para ser ponta, ele pode jogar nas pontas, mas a ideia da diretoria é que ele seja o substituto do Arrascaeta, Ilan. Tá bom, e aí encerra? É a única nova tentativa do Flamengo, o Carrascal? Tem a situação toda envolvendo... Não, tem também... O Flamengo quer trazer um ponta, além do Carrascal, que é um jogador para ser meio, o Flamengo quer trazer pelo menos mais 1 ou 2 pontas, tá? Tem interesse num jogador suíço, que pertence à Inter de Milão, mas Okafor. Assim pronuncia Okafor. Você falou Okafor. muito bem o assim, sotaque ali. Emprestado no Napoli, né? Mas ele pertence ao Milan, e é um jogador visto ali como opção para atuar na ponta. Mas pelos valores, o Flamengo tenta baixar os valores, 15 milhões de euros. Todo 15 milhões de euros o Flamengo está tentando baixar. 15 milhões de euros de Carrascal, o Flamengo tentando baixar. 15 milhões do Ocáfio, o Flamengo, Okafor, né? Tentando baixar. Chama o Flamengo de Noah. chegou a fazer... Noah, tá bom, né? O Flamengo chegou a fazer uma consulta ao Barco, né? Mas o Barco é até mais caro do que esses 15 milhões de euros. O Flamengo queria pagar bem menos do que o clube do Barco entende que ele vale. Então, assim, o Flamengo tá nessa etapa de tentar negociar, de tentar colocar os valores mais abaixo. Aí teve algumas especulações também referentes ao Malcom, por exemplo, né? Algumas pessoas falaram que o Flamengo chegou a procurar o Malcom. Eu conversei com uma pessoa do staff do Malcom que me negou isso, disse que nunca foi procurado pelo Flamengo, tá? Isso aí, então fica o registro do staff do Malcom. A situação dele lá no Al Hilal é uma situação difícil, porque o Al Hilal gastou uma muito alta nele, não, foi 60 milhões de euros que o Al Hilal pagou no Malcom. Ele tem um salário elevadíssimo, o salário dele é muito alto e ele não quer, por exemplo, abrir mão desse salário, mas a informação que eu tenho, tá, é que é possível
depois da Copa do Mundo dos Clubes, o Al Hilal coloque o Malcom no mercado. Por exemplo, do próprio Zenit, o Pedrinho, é um nome muito bem avaliado dentro da diretoria do Flamengo. O Flamengo, a informação que eu tenho, só não fez uma proposta justamente pela questão do valor. O Zenit no Pedrinho pede valores totalmente fora da realidade do Flamengo. Então, assim, por isso foi descartado. Mas se tivesse dentro de um valor que o Flamengo considerasse um valor interessante, o Flamengo iria tentar investir no Pedrinho. Então, perto da onde o Flamengo vai jogar. O Flamengo vai jogar ali na Filadélfia, né? Vai ser onde o Flamengo vai jogar. O estádio é na Filadélfia, né, Raíza? o Flamengo joga na Filadélfia, tá, mas treina em Atlantic City. O Flamengo vai ficar baseado em Atlantic City. Aqui onde a gente tá, ó, é o saguão do hotel onde Mostra o Flamengo vai vamos ficar Abre o hospedado. quadro pra Raíza mostrar aí. Pode mostrar, Raíza? Dá pra galera ver aqui, ó? Posso? Dá pra mostrar um pouquinho aqui pra galera, ó. Se a galera consegue ver aqui, ó. Estamos vendo bem aí. Esse é o hotel Tá onde o dando Flamengo vai aqui, ó. ficar aí, ó. Aqui, por aqui onde os jogadores do Flamengo vão passar os próximos dias, tá? O Flamengo joga na Filadélfia, mas fica aqui, tem 2 jogos na Filadélfia, fica por aqui, tá? Se hospeda aqui, treina por aqui, inclusive, treina na universidade aqui de Atlantic City. Tem já alguns funcionários do Flamengo por aqui, viu, Ilão? Alguns funcionários do Flamengo, galera da análise de desempenho já desembarcou por aqui. O time chega na quinta-feira de manhã, eles vão soltar a programação hoje, mas a expectativa, o que estava programado é para chegar aqui por volta das 7 horas da manhã. E aí treina aqui, só vai para Filadélfia para jogar, volta, treina, vai para Filadélfia de novo e depois embarca para Orlando, onde tem o último jogo da fase de grupos contra Legal. o